coisa que mulher não dá para pegar esse chumbo grosso, não. Isso aí você vai ter que você resolver. Eu já vi homem que corre, deixa a mulher na frente, expõe a mulher a cada situação, que é vergonhoso. Vergonhoso. Então, o homem tem que ser sobre a mulher como um guarda-chuva, que protege, tá? Que protege ela ali. Agora, a mulher não pode querer sair debaixo do guarda-chuva também, né? Tem que se sujeitar. Não dá para amarrar a mulher no guarda-chuva. O guarda-chuva fechado. Qual é a sua avaliação aí como parte mais prática? Inclusive, só para lembrar o que o texto termina dizendo, fala: sois herdeiros juntamente com a mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Muito importante que Pedro está condicionando a eficácia espiritual sua relação com Deus, sua vida de oração, a você tratar sua mulher com dignidade e considerá-la como parte mais frágil. Eu acho que muitos dos distúrbios emocionais, problemas de depressão, são cargas que vêm sobre a mulher, sobre a esposa, que você devia estar protegendo, que você não deveria estar permitindo chegar. Tem que ficar de olho, né, para você gerenciar isso aí, as cargas que a mulher pode tomar ou não. Eu, nos anos que passaram de ministério, eu comecei a liderar a igreja mesmo quando estava com 19 anos de idade. Pensa bem, era seminarista, depois me casei, não entendi nada de companheirismo. Minha esposa tomou muita carga da igreja, muito problema, não é? Depois que entendi mesmo o reino de Deus, que ela fica à parte. Muita coisa ela não sabe, muita coisa às vezes ela sabe por outros. Mas aconteceu isso com fulano de tal, você não falou? Eu falei, não. Eu pensei, por que as pessoas foram te falar? Nem era para falar. Mas graças a Deus, minha mulher também é curiosa, né? É uma outra característica. Mas a minha esposa, graças a Deus, ela não tem esse defeito na hora que é inconveniente, né? Não é aquele tipo que quer ficar sabendo dos problemas, que quer ficar, graças a Deus, não. Próximo item, é paciente. É paciente. De casa eu queria sair, acho que todos queriam. Mas graças a Deus meu pai se converteu depois e mudou, né? Isso, o clima da casa se mudou. Mas eu trouxe para a minha vida muito disso. Eu tinha uma impaciência muito grande. E pedi a Deus ajuda para isso, para a gente ter paciência com coisas como atrasos, não é? É claro que a gente tem que arranjar solução para isso. Na cabeça da minha esposa, sempre é muito cedo para isso aprontar, não é? Sempre é muito cedo. Então, o compromisso é 7h30 da noite, está cedo ainda, não precisa. Só que depois já é confusão, porque você percebe que a mulher, na hora que vai vestir a roupa, não é aquela, não deu certo. Aí você vai ver na cama, tem várias roupas jogadas lá em cima, né? E não é incomum que antes de sair para o compromisso, parece que deu um ciclone no quarto, as coisas jogadas, os anéis, os brincos espalhados assim, que eu tinha que achar, aquela coisa toda. Então, lá em casa, para eu não ficar impaciente e a minha esposa submissa, a gente resolveu. Eu falei, eu decido a hora que você vai se arrumar. Mas está cedo, não importa não, você fica prontinho esperando, melhor assim. Então vai. E isso resolveu a minha impaciência, porque ela não atrasou mais, mas por bastante. Mas tem hora que você vai ter que segurar firme, para você não explodir, para você não expressar a sua ira com
agressões e com ofensas. Né? Põe aí a sua avaliação. A lista não acaba. Bom pai. Bom, ser bom pai é assumir, em primeira instância, os filhos, a criação dos filhos, a responsabilidade dele. Ele te dá direções para o que você deve fazer com seus filhos. Falamos sobre sacerdote um pouco atrás. Então ele te dá direções com respeito ao ensino da palavra, te dá orientações sobre a disciplina, assume com você, quer supervisionar, na escola não deixa cargos da mãe, quer saber o que está acontecendo, supervisiona o filho, o que está acontecendo na escola, para saber exatamente, para não ter surpresas, não é? Trabalho, salário dos filhos, tudo isso, o pai, bom pai, tudo isso aí. Além, sabem que o ensino de criação de filhos, às vezes, na igreja eu já vi que quando se fala sobre criar filhos, se usa o seguinte título: disciplina de filhos. Só que não é isso, a Bíblia não fala de disciplina de filhos. Fala também. Mas o melhor tema é criação de filhos, que compreende o exemplo. Lembra disso? 4 pontos: o exemplo dos pais, o ensino verbal, a disciplina e o carinho. 4 itens. Eu digo que é igual uma mesa que tem 4 pés. Se um pé tiver mais curto que o outro, o que acontece? Fica manco. Se tiver sem um pé, cai. Então você tem que ter uma criação de filhos em plenitude. Quando o sujeito atua direito com a disciplina, mas falha no carinho, nos abraços, nos beijos que tem que dar nos filhos, nas expressões de carinho, a disciplina não funciona. Produz às vezes até revolta, medo. Então é um negócio que tem que andar em plenitude. Quando ele atua com ensino, mas não pratica, não dá exemplo, é hipocrisia, incoerência. Os pais perdem o respeito dos filhos. Você vai conseguir ter autoridade pela imposição, mas nunca porque você é modelo. A Bíblia ensina sobre ser modelo. Então é muito importante que ser bom pai é viver essas coisas. Aqui inclui os pais, né? Nós estamos falando agora do pai. Você dá exemplo, você dá ensino, você disciplina. O irmão um dia falou: disciplina tem que ser todas as vezes que for necessário. Todas as vezes. Não pode falhar. Mas tem essa máxima. Quando for necessário. Agora, carinho não tem limite. Não tem limite. É claro que não pode substituir a disciplina pelo carinho. Na hora de dar disciplina não acabou. Mas na hora de dar carinho, não tem limite. De pegar no colo, de rolar no chão, de beijar e vai embora. Isso é importante. Seu marido, como é que você avalia ele como pai? Põe aí sua avaliação. Próximo item: é maduro, não infantil. Bom, ser infantil é aquela pessoa melindrosa, aquela pessoa que fica de bico, não é? Que emburra, faz pirraça. Nós nem colocamos nisso para as mulheres, porque uma mulher fazer pirraça é muito difícil, mas a gente aceitaria. Mas o homem fazer pirraça, meu Deus, tá mal. É muito ruim, é muito feio, não dá. Então o camarada que faz biquinho, que fica com autopiedade, não é? Age como criança, não dá. Não dá não, gente. E, aliás, discípulo não pode ser melindroso, nenhum, nem homem nem mulher, né? A gente tem que aguentar o tranco. Na hora de ser tratado, pode falar aí, manda bala, eu vou aguentar.
A gente tem que aguentar. Um dia alguém falou comigo, ó, Carlos, eu acho que você gosta de aparecer, eu acho que no encontro geral você gosta de aparecer, que você fica... Eu tive que aguentar, ué. Na hora eu pensei, pensar isso de mim? Será que eu sou tão bom assim? Ninguém pode pensar que eu quero aparecer? É bom saber disso. É bom que eu vou vigiar minha vida, né? Eu não sei, eu não queria aparecer, mas eu devo dizer, mas eu tenho que aguentar a pessoa dizer isso para mim. Por que não? Eu aguento. Nós precisamos aguentar, não é? Ser tratado diante dos outros, alguém falar nosso defeito perto dos outros, tem aqueles que eu falo, mas você me expôs ali, todo mundo ficou sabendo que eu fui grosso com a minha mulher, poxa, vai daí. Qual é o problema? Você é grosso com a mulher, mesmo que todo mundo saiba, é melhor, eles vão orar por você. É importante, sabe por quê? A coisa que mais me aliviou no reino de Deus foi isso. Quando eu pensei, posso ser tratado e tratar perto dos irmãos, eles não estão nem aí. Eu lembro um dia que nós estávamos lá, entre muitos casais um dia, falando uma coisa ou outra, e a mulher de um falou dele, um negócio lá, e ele, não tem esse problema não é assim. E resistiu. Eu falei, Manuel, eu falo o nome dele. Vai ficar estranho para ouvir essa fita um dia, vai saber o que eu falei dele aqui. Aí o Manuel, eu falei, Manuel, uma mulher que mais te conhece, cara. Ela sabe quem é você. Não, ele se aborreceu. Eu falei, gente, quem mais aqui vê esse problema no Manuel? Eu vejo. Todo mundo viu. Eu falei, Manuel, tá todo mundo errado, só você que está certo, né? Aí ele se quebrantou e tal. Eu sei que no encontro geral, no dia seguinte, estava ministrando a igreja toda. Eu não sei o que eu falei, o assunto. E eu falei, por exemplo, o Manuel ontem não queria ser tratado, né, mano? Aquele problema lá, assim, e ele é mesmo e tal, tranquilo. Por quê? Porque acho que nós não temos um coração assim, amém? Não podemos ser dele. Já viu? Lá em Minas eles só tem uma planta que chama Maria Dormideira. Já viu? Uma plantinha que você dá um tapa nela, ela murcha. Tem gente que é assim, né? Vou dar um toque que murcha. Não. A gente tem que ter uma casca mais grossa, especialmente marido. Tem que ter uma casca mais grossa, aguentar firme. Eu já vi homens se aborrecendo casais, né? Às vezes as mulheres têm alguns problemas que você aguenta, mas homem que fica com birrinha, com problema, milidrado, é difícil. Pode ser assim não. Próximo item, a coisa aí? Próximo. Não reage com amargura. Curiosamente é uma recomendação de Paulo em Efésios, em Colossenses. Maridos, amai vossa esposa e não as trateis com amargura. Tratar com amargura é você ser amargo. Doce é o contrário de amargo, não é? Então, você é doce no trato ou é amargo? Geralmente a amargura denota problemas não resolvidos, coisas não perdoadas. Então o marido que dá coice na mulher, não é? Precisa entender que possivelmente tem um coração não resolvido, problemas que não foram bem tratados. Mas a gente precisa aprender a ser doce no nosso trato. Como você se sente? Geralmente se sabe se o sujeito ele é um cavalo, né, vestido que dá coice, ou ele é doce. A mulher, você se fica à vontade para dar qualquer notícia para o seu marido, para falar qualquer coisa, ou você fica com medo, nossa, se falar isso vai ficar bravo demais. Aí você tem que ir aplacando a ira do rei ali até você conseguir dar aquela notícia e falar. Então você precisa se sentir à vontade para falar com o seu marido sem temor, sem tensão, né? Então como é que é?
E por último, essa pega é diligente em conselhos domésticos. A torneira que fica amarrada com a borrachinha, já viu essa? A torneira com a borrachinha. O fio que para acender a lâmpada tem que encostar assim um no outro. Lembra? Oi? O telefone aqui? Ah, é. Então, as lâmpadas que não acendem, né? Que não são trocadas. A lata embaixo da cama. Hã? Uma lata para segurar a cama que quebrou o pé. A gente sabe, todas as gambiarras que vão ficando ali, né? Gente, nada irrita uma mulher tanto do que uma torneira que não consegue ser fechada, né? A lâmpada que não acende, um negócio que não funciona direito. E a coisa não é porque não tem dinheiro, porque uma lâmpada é menos de R$1. O interruptor simples é mais ou menos esse preço também para você consertar. Uma buchazinha da torneira é 50 centavos, alguma coisa desse preço. Então é descuido mesmo. Dá sua nota aí, tá? Quem sabe trocar a torneira aí? Quantos aqui tem companheiro? Aqui? Estão com os companheiros? Ou discipulador? Bom, o discipulador está todo mundo aqui, né? Porque essa avaliação de filhos é importante ser feita não apenas entre o casal, mas com gente que te conhece, você e conhece os seus filhos, tá? Porque geralmente você que tem filhos, você vê menos os problemas às vezes do que alguém de fora, não é? Então é importante uma avaliação externa. Mas basicamente isso aí, ó, os filhos. Então só vamos passar rapidinho esses itens para ter certeza que você entendeu. E depois você avalia junto com o seu discipulador. Juntos aí, talvez agora ainda, uns minutinhos aqui, você se assente e tem obediência pronta. A gente entende que o padrão de criação de filhos tem que gerar isso aí. Os filhos que obedecem prontamente, que obedecem na primeira vez. Não precisa falar duas vezes. Fala uma vez. Geralmente quando eu chego num lugar, ou quando eu me lembro de eu cheguei na casa do discípulo, que tinha se mudado para outro lugar, cheguei lá para visitá-lo. Então lá, vejo o menino fazer uma coisa, vejo fazer outra coisa, vejo fazer outra coisa. E parecia que eu nunca tinha ouvido falar sobre criação de filhos. Aí eu não aguentei não, eu falei, fulano, perdão aí, mas tenha paciência. A sua menina ali já queria ser disciplinada 3 vezes. Aquele outro, o que está acontecendo? Aí todo mundo sussurrou, não é mesmo, hein? Aí eu só fui lá para apertar as porcas, né? Na outra semana os meninos davam uma joia, já tinham ajustado o negócio. Porque às vezes a coisa vai... Sabe aquele equipamento que vai usando e vai afrouxando os parafusos, né? Vai bambeando. Então tem que chegar lá e dar uma ajustada de vez em quando, né? E a igreja existe para isso, para nos ajudar, não é? Me lembrando essa palavra aqui, em 1998, assim que nós conhecemos o Carlos e a Si, eles foram a Cascavel, passaram uma semana conosco lá, e estávamos na mesa almoçando, assim, e já estavam observando os nossos filhos já com uns 2 dias, 3 dias. Aí, e a Carolina chegando perto, e eu tentando explicar o porquê que eu tinha dito não, o Felipe também, enfim. E ele virou para mim, sério, quero dizer uma coisa, você, como psicólogo, nota 10, como pai, não posso dizer o mesmo. Aquela palavra bateu muito forte, mas que
sujeito se conhece tão pouco, sentando na minha mesa, comendo a minha comida. Eu não disse isso, é lógico, né? Mas vem uma coisa muito ruim aqui dentro. O que Deus está querendo me falar com isso? Aí ele foi um pouquinho mais além e falou: você imagina que Deus nos dá mandamentos para obedecer. E todas as vezes que ele se depara com o mandamento, ele tem que me explicar e provar, me encher de argumentos que eu devo obedecer por isso a palavra, seus mandamentos. E aquilo caiu como uma luva naquele momento. E a partir daquele dia, daquele momento, eu passei a corrigir literalmente o meu comportamento, o meu tratamento com os meus filhos. Né? Se eles tinham lá 12 anos, né? Carol, não, eram bem novos, 97, né? E eu quero dar esse testemunho porque eu tenho meus filhos hoje. Carol vai fazer 23, o Felipe tem 20 anos. São duas pessoas muito importantes na nossa vida e têm nos dado só alegria. E a partir daquele momento que nós corrigimos esse rumo, esse ajuste, essa porta que foi apertada, né? Deus, com certeza, temos plena certeza, nos livrou de muitas desgraças que poderiam estar ocorrendo na nossa casa. Temos nossos filhos hoje servindo ao Senhor com muito temor, né? Frutificando e nos dando muita alegria nesse ambiente da casa. Então fica esse testemunho, o quanto é importante a gente obedecer na simplicidade e sermos aquilo que Deus, né, mandou a gente fazer. Não é não, sim é sim. Se tiver que uma explicação para dar, e se não tiver, não dê nenhuma. Eles têm que aprender a obedecer simplesmente por obedecer. Isso, alegria e paz, né? Amém. Isso, mas eu quero só dizer, ele que pediu, ele falou: cara, você não pode cuidar da gente, não. Mas você quer mesmo? Tem certeza disso? Sim, nós precisamos. Mas você tem certeza, né? Então, vamos começar. Eu fiquei muito feliz naquele dia que conversávamos na casa de Saulo, junto com os meninos, há uns 2 anos, 3 atrás, não sei se vocês lembram, né? Todos os meninos, os filhos dele, de Saulo, e juntos conosco. E os meninos tocaram nesse assunto de criação de filhos, e eu me lembro a frase da Carol. Ela falou assim: como foi bom o dia que meu pai deixou de ser psicólogo para ser meu pai. Aquele dia eu fiquei feliz, viu? Tem obediência pronta. Então avalie se os seus meninos precisam dizer 2, 3, 4, 5 vezes. Se você tem que facilitar a obediência, você tem que... Amam a Deus. Seus filhos amam a Deus. Se são crianças voltadas à espiritualidade, olha, fica atento com isso, viu? Porque às vezes os filhos são obedientes para ir nos encontros da igreja, são obedientes para memorizar catequese, mas você não percebe espiritualidade, fervor nesses filhos. Você tem que ter filhos que têm fervor, que amam, que demonstram coração para Deus, que amam a oração, que não vão puxar pelo cabresto. Você tem que orar muito por eles, viu? Gostam de estar, gostam de testemunhar, é tão gostoso ver crianças pequenas assim, que estão ali no encontro da casa. Às vezes os pais deixam, os meninos não entendem nada, no encontro da casa eles podem ficar lá brincando em outro lugar, e o encontro não. Pelo menos os grupos que eu sempre cuidei, não, se traz seu filho, põe ele perto de você. E se ele não entende muita coisa, fica no chão do celular, quieto ali, escrevendo alguma coisa. E eu lembro de um dia, o Paulo Vitor devia ter 5 anos, 4 a 5 anos, um casal de discípulos bem novos. O menino ficava escrevendo ali. E eu fiz uma pergunta, eu falei assim: o propósito de Deus então é o quê? O menino respondeu antes de todo mundo: ser semelhante a Jesus. Do chão assim. Quer dizer, como é que esse menino não está aí atento? Impressionante. O Carlos, na reunião de domingo com o inspetor, o João fez assim: ele fica do lado escrevendo e brincando. E o João falou negócio sabe aquela barriga do passarinho fazendo? Cadê cocô? E ela olhava assim: cocô? Depois o João falava, ela vinha repetindo. Ele disse: como eles estão?
Ali brincando, obrigado. Então, está inculcando, né? Então, você tem que criar filhos para Deus, não é isso? Próximo, são quebrantados. Tem filhos quebrantados, que têm uma vontade sujeita. Os pais sempre vão chegar um momento que vão ter que enfrentar isso com os filhos uma hora ou outra. E você ensinar a autoridade. Você vai ter que quebrar a vontade dele. Isso vai acontecer um momento ou outro da vida. E eles precisam ser quebrantados para aprender a sujeitar a Deus, se sujeitando aos pais. Deixa eu só entender. Como a gente vai estar respondendo? Porque tem mais um que está conseguindo, o outro Ok. na média. Talvez você põe 2 quadrinhos aí, fulano, beltrano, almeno. Agora é muito importante, mesmo que você não tenha filho quebrantado, está no processo aí, você está atento. Que você não deve trabalhar apenas a obediência, mas a atitude. Isso é muito importante. Não é assim que a gente faz discípulos? Se o sujeito faz de boca para fora, mas a atitude não está mudada, não resolveu o problema, não adiantou. Então, com os filhos é assim: o pai que disciplina o filho sai empurrado, de cara fechada da disciplina, não resolveu. Vai ter que ir lá tratar o problema, que a atitude está errada. Isso tem a ver com quebrantamento, né? Respeitam os de fora. Eu estava falando com um irmão que o filho dele, eu vi que o menino fez uma malcriação, eu falei, o pai estava perto, estava assim, né, do lado lá. E o menino desprezou e foi embora. Imediatamente o pai percebeu e já veio. O menino se quebrantou e tal. Ele está orientado a obedecer o pai, mas não respeita ainda os de fora. É importante isso, né? Que os filhos sejam ensinados. Como é que é seu filho a respeito disso? Amam os irmãos, gostam da igreja, né? Os filhos têm que ser ensinados. Eu vi uma família errando com o filho, que não deixava os filhos se relacionar muito. Eles eram muito quadradinhos com o estudo dos filhos e tal, que aprenderam muito os filhos e os filhos se relacionaram um pouco com a igreja. Acabou que os filhos não amam a igreja. Um deles está assim, fora da igreja, não quer nem saber. Não criou vínculos e relacionamentos e não aprendeu a amar. Então você tem que ensinar os seus filhos a honrar a igreja, receber a igreja em casa com carinho, não é? Para que eles entendam, essa é a nossa família. Isso aqui que nós mais amamos é esses irmãos, são esses irmãos. Sabem servir, não é? Gostam de servir. É tão gostoso quando você vai na casa de um discípulo e vê os filhos, né, com aquele prazer em servir. Eu estava na casa desse Felipe no domingo passado e o filhinho dele, o Matheus, falou: "Ô tio Carlos, você vai ficar aqui? Você vai dormir aqui?" Eu falei: "Não, filho, não fica. Você veste roupa do meu pai, entendeu?" Eu falei: "Só se eu dormir na sua cama." Isso, nós vamos dormir juntos então na cama, aquele jeito, aquele desejo de servir, de estar junto, de estar relacionado com a igreja também, né? E tem os valores de Deus. Isso aqui é importante demais. Tem um livro antigo que eu recomendaria a leitura, que fala sobre valores, que tem o título Esconde, Esconde. Nem sei se acha mais esse livro. Acha? Eu acho que é Dobson, James Dobson. Nem tudo que esse James Dobson fala é recomendável, mas esse livro é bom, tá? Esse livro é bom, por ser um livro também muito antigo e que fala sobre valores. Muito importante. Por quê? Porque dentro de casa nós precisamos ter os valores de Deus, né? O que são valores? Valores é aquilo que é importante aos olhos de Deus. O mundo tem o seu padrão, não é? Tem aquilo que para o mundo é importante. Geralmente a beleza física é importante, a inteligência é importante, o dinheiro e a riqueza é importante. Basicamente isso aí.
é importante no mundo. No reino de Deus, isso não é importante. Isso não custa nada. Nós não precisamos pagar preço nenhum para isso. Isso nós precisamos ensinar dentro de casa. Que estas coisas não têm valor. O mundo paga caro por elas. É o conceito deles. Aquilo que para o mundo é ouro, para nós é lixo. Precisamos entender essas coisas. Só que o mundo impõe dia a dia nos seus filhos esses valores. Então você vai ter que trabalhar. E se não crescendo, vai ter que ser atualizado. Isso mesmo, vão mudando os valores. Vão mudando vamos dizer, os produtos apresentados, mas o que está por trás é a mesma coisa, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que diz o apóstolo. Sempre foi assim. Desejo de ter, desejo de ser e desejo de sentir prazer. São basicamente as fontes das tentações, dos problemas. E diz que tudo que há no mundo, não é? Tudo que há no mundo, o apóstolo está falando isso, nós precisamos ter valores bem estabelecidos, ensinar os filhos a simplicidade, ensinar os filhos a não prezar pela ostentação, a valorizar as coisas que Deus valoriza. Talvez valha a pena fazer discussões sobre isso, junto entre os irmãos, com os discipuladores, para fazer uma lista de coisas, para ver se o seu lar não está sendo invadido pelo mundo, para libertar a sua casa, viu? Os valores errados. Isso é um jugo. Sim. Vou fazer uma pergunta. Eu não tenho filho, eu já peguei inspirações de ensinar alguma coisa para alguém que tem filho. Já teve uma situação de uma coisa para falar. Então você vem com a teoria, eu te ensino a prática, né? E às vezes a gente se sente meio desautorizado nessa área. Você quer pergunta para a pessoa certa, né? Eu não tenho filhos, né? E ensino isso tem 20 anos. Né? Se os meus primeiros discípulos tivessem essa exigência, seria muito difícil. O que me dá tranquilidade é que Paulo também não nos tinha, e Jesus também não nos tinha, nem esposa Jesus tinha, e ele falou sobre o padrão de casamento e assim por diante. Então nós entendemos. Eu preferia ter filhos para poder ensinar, mas não é uma decisão que eu posso tomar. A não ser adoção, mas o Senhor não nos autorizou a adotar, então entendemos que não era. Uma vez que não temos problemas físicos nenhum para não termos filhos, né? Então não existe explicação. Então fico muito tranquilo. Eu, hoje em dia, quando vou falar sobre criação de filhos e falo sem ficar assim com Timóteo, Jônio, são os pastores lá hoje que foram basicamente formados por mim durante os anos, que acompanhei, no caso do João, o caso se converteu, depois acompanhei o noivado, que fiz o casamento, que vi o filho nascendo, que dei os primeiros ensinos e que agora o filho está lá com 15, 16 anos, discípulo do Senhor e tal. São famílias que são padrão e que tiveram tranquilidade de ser ensinados por um casal que não tinha filhos, né? Deu certo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não padrão de Deus. Então funciona. Né? Não tem filho. Eu creio que é bem isso, a questão de não ter filhos. Você está dando um padrão bíblico e não o teu padrão. Mas aquele que não tem filhos, o que tem que, no caso do Roger, por enquanto, né, tem que exercer muita misericórdia. Porque eu lembro que eu era recém-casado e não tinha filhos ainda, e eu sempre, no começo da minha vida com Cristo, fui de muito pouca misericórdia. Tem que aprender a ter misericórdia apanhando. Mas eu falei perto de um companheiro meu na época,
que o filho de um irmão fez uma rebeldia lá, meu filho não vai fazer isso. E esse companheiro muito sabiamente olhou para mim e falou, você vai ter filho. Então, toda teoria que nós passamos, por mais base bíblica que temos, tem que ser com muita misericórdia. Amém, boa palavra. Vamos terminar a lista aqui, né? O ambiente da casa. Então, essa questão de filhos aí seria importante essa avaliação ser feita junto, tá? Com gente que conhece você. O ambiente da casa. É hospitaleiro, aconchegante. Hospitalidade é um mandamento, não é? Então, a nossa casa tem que ser preparada para a hospitalidade. Para a gente atender bem os de fora. Fala para ser hospitaleiro sem murmuração, inclusive. Então, hospitalidade. Mas essa questão de hospitalidade, não necessariamente você receber gente para dormir, ficar 2, 3 dias de fora. O dia a dia mostra muito isso. Como que é uma casa aberta? É uma pergunta importante a fazer. Será que é gostoso ir lá na minha casa? É assim, agradável? Porque tem casa que não é agradável. Você chega lá, um ambiente meio frio, um negócio assim. Tem lugar que você percebe, vê as casas na igreja que estão sempre cheias, que os irmãos gostam de ir para lá. Dá uma olhada no que tem lá, né? Então, às vezes são criativos, faz uma pipoca. Geralmente quem hospeda serve alguma coisa para comer. Mesmo se já foi muito simples, um cafezinho, não sei. O lar, a casa é organizada e limpa. É uma muvuca. Próximo. É pacífico e calmo, sem gritaria. A palavra de Deus fala, longe de vós toda gritaria. Esse galo foi instruído na hora do almoço. Aquele aviso. Estou falando? Como é que é a sua casa? É uma gritaria, um grita com o outro de longe, pra cá. Tem lugar que parece uma rodoviária, aquela bagunça. É alegre e feliz. Essa questão de alegre e feliz é uma palavra aos homens. Você tem que manter o lar em paz. Os relacionamentos. Lá em casa nós não temos filhos, mas sempre tivemos sobrinhos da minha esposa morando. Temos uma agora morando conosco, que a gente cuida dela. Então lá em casa, quando um dos sobrinhos veio morar conosco por alguns anos, era um adolescente que ninguém dava conta, estava com 15, 16 anos, com problemas graves, e não tinha quem quisesse ficar com ele, porque ele era aqui de São Paulo, tinha sido expulso da escola aqui, foi estudar no interior de Minas. Chegando lá, ele morava com meu sogro faleceu e não tinha onde morar. E aí, perguntaram se queriam, eu falei, pode, não tem problema, vamos ver, né? Então ele morou comigo uns 7 anos. E, engraçado, eu nunca tive problema com ele. Mas me posicionei desde o primeiro dia, que ele me levantava a hora que queria. Estava aqui em casa, ninguém fica na cama depois de 8 horas, só levantar esse horário. Depois, nunca tinha aprendido a trabalhar, nada. Eu falei, é o seguinte, a conta da padaria do seu Marcondes aqui, você assume, tá bom? Eu nunca tinha trabalhado. Eu falei, mas eu não trabalho, faz alguma coisa, lava carro, capina quintal, faz alguma coisa aí. Esse menino começou a correr atrás, começou a trabalhar numa oficina de bicicleta. Aí estourou um cano atrás de uma calçada, no concreto, eu vi que na água, eu falei, ô Júnior, você resolve aquele problema lá? Como resolver? Ué, o cano está embaixo da terra, tem que quebrar o concreto, achar o cano e colar. Mas como é? Tem uma picareta lá, manda bala esse negócio. Aquele menino, com a mão cheia de cal, mas deu bronca lá, quebrou o lugar. E no final, como é que cola? Foi lá, instruir, fez o negócio, colou o negócio, resolveu. Depois, eu vi lá aquele buracão que ficou na calçada disso, falei, ô Júlio, você vai deixar aquele buraco lá? Já resolveu. Não, estava daquele jeito? Não estava.
Então ele foi lá, fez uma massa, eu falei, a massa de cimento é usa cimento, areia, e você faz desse jeito, mistura assim. Ele foi lá, o negócio ficou meio tortinho assim, mas tá bom, resolveu. Eu sei que o Deus começou a resolver problemas, começou a consertar chuveiro, começou a trabalhar. Teve um ano que, naquele ano, aí ele se converteu. Aí naquele ano, ele, no primeiro semestre, ele tinha matado aula, no final ele ficou em recuperação em 4 matérias. Aí ele chegou com conversa, falou, pois é, tio, é o seguinte, eu estou aí, não vou passar de ano mesmo, e também baguncei muito na escola, ano que vem eu vou começar direito, vou fazer, estava no primeiro ano técnico nessa época. E agora eu podia ir para São Paulo, ficar com a minha mãe esse resto de ano, porque eu não vou passar de ano mesmo, e tal, eu não vou... Eu falei, é mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, você não vai passar de ano, mas você vai estudar até o último dia, vai fazer as suas recuperações, você vai estudar o dia inteiro, e vai fazer a recuperação, talvez você não passe mesmo, tá bom? Estudou e passou de ano. Passou, foi me agradeceu. Por que eu estou falando isso? Nossa, o que isso tem a ver? A casa resolveu. Nossa, sai para um lado, desculpa. Mas estou falando sobre você ter aí dizer isso. Essa sobrinha levantava, às vezes mal-humorada, cara fechado. Eu chamei ela e falei, aqui em casa, ninguém tem permissão para ficar mal-humorado. Aqui todo mundo tem que vestir um sorriso. Você pode controlar suas emoções. Você vai reagir bem. Então você vai levantar, você vai cumprimentar, você vai fazer isso. Resolveu. Agora nós precisamos manter nosso lar assim, esse ambiente, tá bom? Alegre, feliz. É espiritual. A oração, a edificação na palavra, não é superficial. Tem casa que todo mundo gosta de ir para lá, por quê? Porque vê filme, não é? Porque tem churrasco, porque conta muito piada, é muito gostoso, a gente ri muito. Que não seja essa a razão que as pessoas gostam de sua casa. É bom que a sua casa seja um lugar onde há oração, onde há conselho, onde há ministração da palavra. Todo mundo vai lá e sai edificado de lá. Sai desafiado a buscar a Deus. Entendeu? Como é que é a sua casa? O ambiente lá, como é que é? Controle sobre a televisão. Vale um item especial para isso aqui. Eu me lembro um dia, estava com o Ivan Baker aqui, no interior de São Paulo, em Jundiaí. Você sabe que o Ivan falava de televisão, né? E eu me lembro que estava conversando, um casal, eu não me lembro bem mais quem é, não sei se o casal está aqui, acho que não, e outros, e o irmão querendo conselho do Ivan sobre criação de filhos. E aí esse irmão falou assim, o Ivan falou algumas coisas, e aí esse irmão falou, tocou em televisão, falou, a gente tem que ter muito critério para o uso da televisão, não é, Ivan? O Ivan quase que levou um susto. Televisão? Televisão nada. Nunca televisão. E aí começou com a palavra que você já conhece sobre televisão. E cada dia mais nós estamos convencidos de que estava certo, não é? Então tem controle sobre televisão, não apenas sobre TV, mas sobre filmes, gente. Olha, esse negócio de DVD, me parece que alguns pensam assim, pode ver esse filme, não tem cena imoral, não tem cena erótica, tipo assim, se não tiver uma mulher pelada ali e tal, tá bom, pode ver. Parece que é só isso que é pecado. A incitação do consumo, a incitação desses valores, que há pouco a gente disse que tem que manter longe dos filhos, vem tudo, a beleza física, inteligência, a competição, a vingança. Você torce por isso quando você está vendo o filme. Eu sou um cara, eu já vi filme, na década de 80 eu via muito filme, via vídeo. Mas eu vou dizer para você, depois que comecei a entender essas coisas, correr com o Ivan também, me fez perder
todo encanto por esse negócio. Vamos ver esse filme porque os efeitos especiais, né? É interessante. 98% dos filmes acho que não vale a pena serem vistos. Sobra tão um pouquinho, né? Tem disciplina, horários definidos. Isso aí tem que ver para ter um mínimo de organização a casa na questão de horário. É importante isso também. Ética do casal também é bom que seja vocês possam ser avaliados por outros aí, tá? O casal expressa amizade e companheirismo, namoro, se curtem mutuamente, vida a dois a parte dos filhos. Muito importante que os casais tenham uma vida à parte. Tem os filhos, tem o tempo com os filhos, saem junto com os filhos, mas marido e esposa, de vez em quando o filho fica aí, e até os casais se ajudem nisso, filho com os filhos do outro, para eles darem uma namorada, saírem sozinhos os dois. Tem pais que falam, não, onde não pode meu filho, não posso ir. Que bobagem. Seus filhos vão se casar um dia, vai ficar só você e sua esposa, você tem que manter esse jardim bonitinho aí, viu? Conhecimento mútuo no nível de sentimentos e reações. Você sabe o que o outro está pensando. A minha esposa, de vez em quando, nós vamos comprar alguma coisa e é muito comum ela me perguntar assim, linda, vou gostar disso depois? Porque ela sabe que eu conheço ela melhor do que ela em algumas coisas. Então, fala, não leva isso não, você não vai gostar. Não estou querendo ir e tal. Você vai gostar, pode vir, confia. Depois fala, obrigado que você me trouxe. Na Inglaterra, nós fomos para Portugal e chegou em Portugal e deu aquelas ameaças de terrorismo na Inglaterra, fechou lá o negócio e a gente ia para a Inglaterra. E aí ela desanimou-se completamente para a Inglaterra, que não queria ir para a Inglaterra, que queria ficar em Portugal, que a gente voltaria, passaria e ir embora. Não quero ir, quero ficar aqui, muito bem e tal. E ela até esperava que eu cedesse, porque não tinha problema ela ficar lá, ia ficar com os irmãos lá, ela queria ficar com a esposa do líder lá. Mas eu resolvi, nós vamos, né? Aí ela foi na submissão e na resignação, né? E a gente ficou preocupado mesmo para entrar na Inglaterra por causa da imigração. Estava com segurança, estava lá no alerta, quase alerta vermelho, né? E no voo, indo para a Inglaterra, o Senhor me deu trouxe uma palavra lá de Salmo que fala, o Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída. Aí eu fiquei em paz, falei, nós vamos entrar tranquilamente. E de fato, chegamos, o pessoal da imigração foram muito cordiais conosco, entramos assim tranquilamente, sem problema nenhum. E ela gostou tanto da Inglaterra, que nós estávamos na Inglaterra, tinha talvez 2 horas, ela estava agradecendo. Imagina se eu não viesse. Se você deixa, fica assim comigo sempre. Segredinhos mútuos. É importante o casal ter os segredinhos mútuos, aquela olhada safada que só a mulher sabe, que ele está dando, umas coisas desse tipo. Os mistérios entre eles ali, que só os dois sabem, isso é importante para o relacionamento dos dois. E vida sexual satisfatória. Vida sexual satisfatória diz respeito ao padrão do casal. Isso aí, marido e esposa, com todo o ensino que ele tem sobre o assunto, eles precisam ter uma vida que satisfaça mutuamente, porque esse é o padrão da palavra. O marido conceda à esposa o que é devido e, semelhantemente, a esposa ao marido. Então, precisa ter uma vida sexual que seja satisfatória a ambos. E busquem ajuda se precisarem nesse aspecto. Amém? Então eu queria só dizer isso. Nós passamos rápido, às vezes a tendência é a gente deixar para lá o que não foi feito no encontro.
e o negócio se perde. Não gostaria que isso acontecesse, né? Aproveitem essa avaliação para dar os acabamentos no seu lar, né? Fazer a avaliação junto com outros aí. Agradecemos ao Pai por esta manhã. Quando chega esse pula, ele tá bom, pula. Vou identificar o que é isso, cara. Lá do sítio, foi 2002, 2015, Compartilhar agora à tarde, o que eu vou falar não é necessariamente sobre família, não é? Estávamos ali com os presbíteros conversando sobre o que seria mais produtivo, né? E eu havia compartilhado com eles anteontem algumas coisas que temos mostrado à igreja em Belo Horizonte, e achamos por bem então falar sobre isso. Pareceu bem o Espírito Santo e a nós, né? Falar sobre este assunto, sobre a vida do Espírito e o papel da nossa consciência nesta obra do Espírito Santo em nós. Alguns anos atrás, uns 5 anos, 6, teve uma série de textos que eu separei que falavam sobre consagração, sobre santidade, consagração ao Senhor, que eu comecei a meditar, a estudá-los em oração, sem pressa, né? Eram umas 30 referências. E uma dessas referências foi Gálatas capítulo 5, que fala sobre andar no Espírito. Só não precisa abrir isso agora não, esse texto não. E acho que o versículo 18 fala: se andais no Espírito, não estáis sob a lei. E eu, a partir daí, comecei a orar, meditando sobre o que seria esta relação de vida no Espírito e o legalismo, né? E aí foi a partir daí que Deus me levou a entender melhor sobre esta questão da consciência. A consciência humana, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a consciência humana. A primeira coisa que a gente vê está em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Aqui fala que o homem geral, está falando do discípulo, né?
Está falando quando, porém, os gentios, inclusive gentios, que não têm a lei de Deus escrita, não é? Eles têm o testemunho da consciência. E fala que esse testemunho da consciência foi Deus que deu para mostrar o que está certo e o que está errado. Tem um texto em João 8,9 que fala, aquele texto que Jesus falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Fala que os foram se retirando, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aquele dia que fez o pessoal ir embora? A consciência deles. Então, nós percebemos que as Escrituras mostram que a consciência humana é vamos dizer, um elemento, uma ferramenta que Deus deu ao homem. Agora, a segunda coisa que a gente entende nas Escrituras é que o pecado, ele corrompe a consciência humana. A condição do homem sem Deus, antes da regeneração, aqui em Tito 1,15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então fala sobre homens impuros e descrentes. Para os impuros e descrentes nada é puro, porque a mente e a consciência deles estão corrompidas. Essa expressão consciência corrompida, ela é uma palavrinha grega. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui. Biaiano, que quer dizer tingir de outra cor, colorir, manchar, contaminar, ficar sujo. No caso, a consciência do homem no pecado, ela é manchada, suja, coberta de sujeira. Não diz que ela está inutilizada, que ela está exterminada. A palavra corrompida significa apenas isso. Quando Deus purifica o homem, acontece uma outra coisa. Antes disso, eu queria explicar algo que aconteceu, eu acho, na sociedade de uma forma geral no século XX. Existiu um homem, existiu esse homem que foi chamado de pai da psicanálise, chamado Freud. Freud, acho que foi um dos homens que mais causou dano para a raça humana, no geral. Esse sujeito questionou valores absolutos, de certo e errado, e foi explicando a natureza humana de diversas maneiras e disse que o sujeito, que a consciência, ele chamou de superego, e esse negócio do superego é aquilo que traz culpa para o homem, e esta culpa que o homem tem, geralmente ele é em decorrência da religião que o sujeito teve, de alguma forma, o meio que ele viveu. Então ele recebeu valores, recebeu ensinos, e isso o faz considerar que determinada coisa é certa, determinada coisa é errada. Não que exista absolutos entre certo e errado. Por exemplo, se o sujeito, então falaram com ele que ter relação sexual com uma mulher que não é esposa, isso é pecado, falaram que existe pecado para ele. Para Freud não existia pecado, não existia isso. Mas ensinaram para o sujeito que é errado. E aí ele sente culpa por, no caso, adulterar. Mas não que tenha alguma coisa errada nisso. E o que foi o ensino de Freud? Para você, então, ficar livre do seu superego, você tem que infligir. Você tem que
no caso, adulterar. Você tem que prostituir, porque isso aí vai fazer você vencer a sua culpa. E de repente você vai ver que isso era uma bobagem. Isso se ensinou, veio se derramando de cima para baixo, né, dos intelectuais, e veio chegando na segunda metade do século XX, já tinha atingido a população do Ocidente quase toda. Hoje o resultado desse ensino